O Xangrande News e o jornal Folha Regional apresentam a partir de agora entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Entrevista com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Apresentação de Paulo Sérgio. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o último programa da série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar do município. Esta série de entrevistas é realizada em parceria pelo site de notícias Xangrande News e o jornal Folha Regional, que juntos mantêm o compromisso com a comunicação responsável, séria e, acima de tudo, embasada na ética. Lembramos que as entrevistas são promovidas com autorização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e que todos os candidatos foram previamente convidados. Estiveram conosco todos aqueles que optaram pela participação. Neste momento, nós estamos contando com as presenças dos candidatos Eusébio Lira, Raul Liberato e Solange Silva. Agradecemos desde já pela presença aqui na nossa série de entrevistas, o último programa que você, claro, acompanhou desde a última segunda-feira aqui no CGN. Para iniciarmos, vamos então às apresentações. Conforme combinado anteriormente, nós começaremos sempre pelo candidato Eusébio Lira. O candidato terá 30 segundos para a sua apresentação e aí eu peço que todos os candidatos fiquem atentos também ao tempo, tá certo? Candidato, seu tempo começa a partir de agora. Quero iniciar dando um bom dia a todos vocês que estão aqui, os meus colegas aqui, candidatos também, a todos de Xangrande, né? Meu nome é Eusébio Lira, como o Paulo Sérgio citou ali, e estou candidato pela primeira vez ao Conselho e estou pronto para dar o meu melhor em prol da criança e o adolescente do nosso município. Muito bem, então tivemos nesse momento a apresentação do candidato Eusébio Lira e agora passamos à apresentação do candidato Raul Liberato, que terá também 30 segundos para a sua apresentação. Candidato. Bom dia a todos. Bom dia a Paulo Sérgio aí, representando a comunicação do nosso município pelo Xangrande News. Agradecer em primeiro lugar a Deus, né, porque sem ele não seríamos nada. E estou candidato também ao Conselho Tutelar do município de Xangrande pela primeira vez. Porém, estou aqui, não vou dizer a vocês que sou o dono da razão, mas estou aqui para trabalhar e fazer o melhor pelas crianças e adolescentes do nosso município. Muito bem, então a resposta, o momento de apresentação do candidato Raul Liberato, e aí nós passamos também ao momento de apresentação da candidata Solange Silva, que terá 30 segundos para a sua apresentação. Candidata. Olá, pessoal. Meu nome é Solange Silva. Um bom dia a todos que estão presentes aqui. Meu nome é Solange Silva, conterrânea xangrandense, tenho 48 anos, sou casada, tenho 2 filhos, estou tentando e sou candidata a conselheira tutelar. Quero fazer o meu melhor de mim, dar o meu melhor de mim pelas crianças e adolescentes, porque me identifico muito pela causa e quero fazer valer e garantir os direitos da criança e do adolescente de nossa cidade. Dando sequência, então, vamos às perguntas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira pergunta é a seguinte: qual o papel do conselheiro tutelar diante do artigo 136 do ECA? A pergunta é direcionada ao candidato Eusébio Lira, que terá 1 minuto para a sua resposta. Candidato. O artigo 136 ele vem falando sobre as atribuições, né, do Conselho, né, que entre elas tem em atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas do artigo 98 e 105, né, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, providência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência.
providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101. Expedir notificações, requisitar certidão de nascimento e óbito de criança e adolescente, quando necessário. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento. Muito bem, candidato. Nós chegamos ao tempo limite de 1 minuto. Passamos agora a pergunta para o candidato Raul Liberato, e aí eu peço que os candidatos fiquem atentos ao tempo, tá certo? Para que a gente não precise interromper. Candidato, a primeira pergunta para você é a seguinte: qual o papel do conselheiro tutelar diante do artigo 136 do ECA? 1 minuto para a resposta. Perante o artigo 136, fazendo um resumo mais breve para a população, para que todos realmente compreendam um pouco. Falar ao pé da letra vai ser até um pouco... vamos dizer que é o seguinte, eu vou estar diferenciando demais a população, né? Então, vamos ser claros. O Conselho Tutelar tem um papel de aconselhar pais de crianças e adolescentes que estejam omitidos, no caso, pela sociedade pública ou pelo Estado, certo? E também, um dos papéis que, para mim, é o primordial do Conselho Tutelar do nosso município, é aconselhar e direcionar, junto com o Executivo, programas para as populações mais carentes, porque, às vezes, a população acha que uma mãe, por não ter condições de dar comida ao filho, é necessário ter que tirar a guarda. E não é assim, a gente tem que dar condição dessa mãe, fornecer alimento ao seu filho. Muito bem, resposta do candidato Raul Liberato. E aí a gente passa, então, para a mesma pergunta para a candidata Solange Silva. Candidata, qual o papel do conselheiro tutelar diante do artigo 136 do ECA? 1 minuto para a resposta. Entre muitos, que são muitos, né? A atribuição do conselho é atender crianças e adolescentes, atender, aconselhar os pais ou responsáveis, fazer encaminhamento, expedir, requisitar certidão de nascimento, certidão de óbito, fazer encaminhamento para o Ministério Público, para o Judiciário, também requisitar vagas escolares, e de uma forma geral, fazer vários tipos de encaminhamento para todos os programas que possa atender esse público, esse alvo de criança e adolescente, fazendo assim valer e garantir os direitos das crianças e do adolescente do nosso município, podendo então assegurar de totais direitos previstos nas leis 80 e 105, né? Muito bem, chegamos então ao final da primeira rodada de perguntas relacionadas ao ECA. Passamos então para a segunda rodada. Candidato Eusébio Lira. Como pensa o candidato com relação ao direito à convivência familiar e comunitária, como descreve o artigo 19 do ECA? 1 minuto para a sua resposta. O artigo 119 ele vem falando, né, que é direito da criança e adolescente ser criado e educado no seio de sua família, né? Uma família que garanta o desenvolvimento integral da criança. E que família seria essa? A gente sabe que a criança ela é o futuro da sociedade. Então, se uma criança ela é criada no seio de uma família que tem amor, que tenha carinho, que saiba cuidar, né? Ela vai ser uma criança, futuramente, uma criança saudável. Mas tudo ao contrário disso, tem tudo para ser uma criança problemática. Então, a criança ela tem que viver no meio de uma família saudável para garantir que ela seja uma criança saudável, com direito à saúde, à educação, né? Lazer, né? Isso são os meus pensamentos. Muito bem, resposta do candidato Eusébio Lira. E aí nós passamos ao candidato Raul Liberato. Como pensa o candidato com relação ao direito à convivência familiar e comunitária, como descreve o artigo 19 do ECA? 1 minuto para a resposta. Perante o artigo 19, né, a criança, no âmbito familiar, ela tem que ter o direito de lazer, ela tem que ter direito à saúde, tem que ter direito à educação. E isso não quer me dizer qual a família e da forma como ela será educada, porque a educação, cada um tem a sua forma de educar. Mas, no meu ponto de vista, mesmo sendo criado por casal homoafetivo, mesmo sendo criado por casal que está em momento de união estável,
o que vai valer e prevalecer mais é a forma do carinho, a forma do acolhimento, do amor que essa família pode gerar a essa criança, tentando reduzir os números que hoje a gente tem aí, muito elevados da juventude, no mundo da criminalidade, às vezes, por uma falta de atenção dos pais. Então, a gente tem que fazer com que essa criança seja o mais incluída possível no meio social, desde forma religiosa também, que isso aí abrange tudo, desde o Umbanda até os evangélicos, os católicos. Então, meu ponto de vista é esse aí. Muito bem, candidato. Nós passamos então a pergunta para a candidata Solange Silva. Candidata, como pensa com relação ao direito à convivência familiar e comunitária, conforme descreve o artigo 19 do ECA? De acordo com essa lei, né, fica claro o direito da criança e do adolescente conviver e ser educado no seio familiar e, excepcionalmente, numa família substituta e comunitária, podendo assim conviver no lugar seguro onde possa fazer e ser garantido seus direitos da criança e do adolescente. Muito bem, candidata. Vamos então à última pergunta relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 53 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De que forma o Conselho Tutelar atua para garantir a aplicação desse artigo específico? A pergunta é direcionada ao candidato Eusébio Lira. 1 minuto para a sua resposta, candidato. Bem, o Conselho Tutelar ele é um órgão muito importante, né, para que faça prevalecer a lei, né, para que as crianças ela tenham sim o seu direito garantido, né. Se a criança ela não for privada, né, de estar sempre na escola aprendendo, ela vai se tornar um adulto sem conhecimento algum. Então, o conselho, eles têm que estar sempre ativo, né, pronto para observar essas coisas e estar ali aconselhando, vendo o que está acontecendo e acompanhando, sim, essa criança, essa família. Muito bem, resposta do candidato Eusébio Lira. Nós passamos então agora ao candidato Raul Liberato. Candidato, o artigo 53 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De que forma o Conselho Tutelar atua para garantir a aplicação desse artigo específico? 1 minuto para a sua resposta. Vamos lá. Não sei se a data vai ser certa, mas a partir do ano de 2018, o Conselho Tutelar já começou a acompanhar pela via da frequência escolar dessas crianças. Então, hoje, o que é que a gente pode melhorar nisso aí? O Conselho Tutelar, por ter indicação e poder designar junto com o Executivo recursos para a área educativa, a gente pode tentar fazer com que esse jovem tenha uma atividade extra, para poder com que isso ele tenha um conhecimento maior, porque assim, sou músico de formação, tive essa experiência, fui aluno da rede municipal e no período contrário tinha aulas de música. Então, assim, se a gente conseguir abranger o máximo de criança possível em atividades extras, a gente pode reduzir o número desses jovens que podem ser jovens infratores. Porque assim, tudo o que você tira da educação, você coloca no mundo do crime. Muito bem, resposta do candidato Raul Liberato. E aí nós passamos à candidata Solange Silva. Candidata, o artigo 53 do ECA diz que as crianças e adolescentes têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. De que forma o Conselho Tutelar atua para garantir a aplicação desse artigo específico? 1 minuto para a resposta. Quando se refere ao artigo 53, que fala realmente que a criança tem direito a esporte, lazer, educação, né? O papel do Conselho Tutelar é acompanhar, fiscalizar, fazer valer esses direitos, para que ele possa ter pleno desenvolvimento em sua pessoa, podendo assim ter igualdade, respeito, estudar em escola pública gratuita, de preferência numa escola próxima à sua escola, à sua casa, próxima à sua casa, ser respeitado pelos seus educadores, e de forma profissionalizante ter uma educação qualificada de trabalho,
e assim podendo fazer valer todos os seus direitos, os quais toda criança e adolescente tem. Muito bem, resposta da candidata Solange Silva, e aí nós fechamos a terceira rodada de perguntas relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Passamos agora a uma pergunta mais pessoal, tá certo? Vamos começar com o candidato Eusébio Lira. Candidato, o que pensa a respeito da importância do órgão Conselho Tutelar? 1 minuto para a sua resposta. Bem, a importância do Conselho Tutelar para a sociedade, principalmente para a criança, né, e o adolescente, é uma importância muito grande, né? É tão importante que não dá para descrever em apenas 1 minuto, mas vamos lá, alguns resumos. Através do conselho, né? Através do Conselho Tutelar, a criança e o adolescente, ele vai poder estar ali sendo garantido, né? O seu direito, né? Os seus deveres também, porque criança e adolescente tem deveres, né? Cumprir. Qual é o dever dele? E a escola. Tem muitas crianças, a gente que chega às vezes tem preguiça de ir para a escola e os pais relaxam e deixam, mas é dever da criança estar na escola. Outro ponto importante que eu acho que, muito importante que eu vejo aí é o conselho, eles têm que estar atuando, né, sempre fazendo visitas e é isso aí. Muito bem, candidato. Chegamos então ao tempo limite. Vamos então para o candidato Raul Liberato. Candidato, o que pensa a respeito da importância do órgão Conselho Tutelar? 1 minuto para a resposta. No meu ponto de vista, o órgão Conselho Tutelar, por ser uma instituição autônoma e uma instituição não jurisdicional, então, no caso, isso para mim diz que acima de mim só vai ter um juiz de direito que pode alterar o que o Conselho Tutelar exerce, atua, entendeu? Então, o que é que o Conselho Tutelar do município hoje tem que fazer? Volto a frisar, garantir acesso à educação ao jovem, garantir esporte ao jovem, garantir uma atividade extra a esse jovem, reivindicar e garantir os direitos dele, porque assim, muitas vezes ações ostensivas de polícia militar querem às vezes extrapolar e bater no jovem, e o jovem está ali, ele não pode ser agredido, porque isso aí é lei, e a lei ela tem que ser cumprida. Então, o órgão Conselho Tutelar é uma instituição muito além do que a gente acha. É uma instituição que ela faz jus e está direto com o Executivo Municipal. Muito bem, resposta do candidato Raul Liberato, e aí a gente passa agora para a candidata Solange Silva. Candidata, na sua percepção, o que pensa também sobre a importância do Conselho Tutelar? 1 minuto para a resposta. O que eu penso da importância do Conselho Tutelar, que além de ser um órgão autônomo, não judiciário, escolhido pela sociedade para fazer valer, atender, zelar pelo cumprimento e garantia dos direitos da criança e adolescente, sempre em busca na linha de frente sobre a garantia dos direitos da criança e dos adolescentes. Muito bem, candidata, finalizamos então os momentos das perguntas e respostas. Passamos agora então ao último momento dessa entrevista, onde são feitos as considerações finais. Nós começamos com o candidato Eusébio Lira. Candidato, 1 minuto para as considerações finais, para se dirigir ao público, e aí eu lembro aos candidatos que vocês podem expressar as suas considerações finais, pedindo apoio da população, mas sem fazer campanha direta, sem indicar os números que vocês estão na disputa, tá certo? Candidato, 1 minuto para as suas considerações finais. Bem, minhas considerações finais, eu quero pedir a você o seu voto, né, para que eu possa chegar lá e desempenhar o meu papel, né, o que eu tenho em mente e coração, que é fazer zelar, né, os deveres, os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes, né, fazendo com que eu possa dar o meu melhor em prol das nossas crianças do nosso município. Essas são as minhas considerações e os meus pedidos. Muito bem, passamos então às considerações finais do candidato Raul Liberato. 1 minuto, candidato.
Venho aqui agora aproveitar esse momento, pedir a você, xangrandense, que compareça, certo? Vamos realmente dar o voto e vamos comparecer, porque você votando, você vai fazer valer seu direito de escolha. Não é um órgão qualquer, não pensem assim. O Conselho Tutelar é um órgão muito além do que a gente pensa. Então, não vá por achismo, pesquisem, certo? Vão atrás realmente do que é a função do órgão. Estou disposto, se eleito for, estou disposto, estou apto, pronto, para zelar, atender e garantir os direitos da criança e do adolescente do nosso município. Quero agradecer a oportunidade ao Xangrande News por estar aqui. E vamos votar, pessoal. Vamos, dia 1, comparecer e votar, porque o seu voto faz diferença. Muito bem, finalizado então o momento das considerações finais do candidato Raul Liberato, e aí nós passamos então para a candidata Solange Silva. Candidata, 1 minuto para suas considerações finais. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, a todos que fazem parte do Xangrande News, e dizer que, mais uma vez, sou candidato ao Conselho Tutelar de Xangrande, que neste domingo, dia 1 de outubro, estarei sendo candidata ao Conselho Tutelar e pedir de forma direta e indiretamente a colaboração, pedir que todos compareçam, porque é uma votação, é um órgão muito importante, de tamanha necessidade para nossas crianças e adolescentes, e de tamanha importância, para que todos possam, de forma, contribuir para o desenvolvimento e a garantia dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Peço encarecidamente um voto de confiança. Muito bem, candidata. Então, nesse momento, nós encerramos as entrevistas, esta série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar, agradecendo desde já aos candidatos Eusébio Lira, Raul Liberato, Solange Silva, que estiveram aqui conosco no dia de hoje. E lembrando que você pode acompanhar também as outras entrevistas na nossa playlist, agradecendo também a presença de todos os candidatos que estiveram durante esses 6 dias, participando aqui conosco desta série de entrevistas. Lembrando que o Xangrande News realiza desde 2011 as entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar, e juntamente com o jornal Folha Regional desde 2015. Então, é um movimento, um programa que o Xangrande News faz questão de levar a todos os internautas, a toda a população xangrandense, para que as pessoas possam também conhecer melhor os seus candidatos, as pessoas que vão disputar uma das vagas no Conselho Tutelar do município. Então, lembramos que a eleição, o processo de escolha ocorre no dia 1º de outubro, na Escola Municipal 15 de Março, das 8 da manhã às 5 da tarde. Todos os eleitores do município que estão em dia com a Justiça Eleitoral podem participar desse processo de escolha e aí votar em até 5 candidatos. Lembramos que o Xangrande News estará acompanhando também com o jornal Folha Regional todo esse processo de escolha que vai se realizar também no dia 1º de outubro. E aí nós encerramos agradecendo a presença de todos vocês aqui, agradecendo também a presença de todos os outros candidatos que estiveram aqui conosco. Lembrando que foram 13 candidatos que assinaram participação aqui no nosso programa, mas desse total, 10 estiveram presentes. 16 candidatos estão na disputa. E aí, o que nós, como imprensa, pedimos é que você acompanhe direitinho todo esse processo de escolha e no dia 1º de outubro faça a sua melhor escolha para o Conselho Tutelar, esse órgão tão importante e que o Xangrande News acompanha esse processo de escolha desde 2011. Finalizamos aqui a nossa série de entrevistas, agradecendo a você que está aí acompanhando, que esteve acompanhando ao longo desses 6 dias. Valeu, pessoal!